Estamos no canal A Alegria que Permanece. O programa é Lectio Divina, que hoje tem como tema Entre a Culpa e a Graça, 2 modos de escrever a própria história. Esse canal oferece um tempo de reflexão espiritual e intelectual. A Bíblia, lida na tradição viva da Igreja, pela patrística e escolástica, em diálogo com autores contemporâneos, sempre com finalidade devocional, existencial e formativa. O fio condutor é a restauração da alegria verdadeira, aquela que nasce do sentido, da verdade e da comunhão com Deus. O primeiro momento é para conhecermos a vontade de Deus. A Lectio, a palavra acolhida na verdade da história. A primeira leitura é em Eclesiástico 47, dos versos 2 a 13. O texto bíblico base diz: O Senhor perdoou as suas faltas. Verso 11. Destacamos como tema a memória purificada pela misericórdia. Ben-Sirá, o autor do Eclesiástico, ao concluir o seu livro, relembra os grandes nomes de Israel para reacender no povo a consciência da própria identidade. Entre eles, Davi ocupa lugar central. Não é exaltado como herói impecável, mas como homem atravessado pela misericórdia. O texto é claro. Deus lhe concedeu vitória, aliança e trono, mas, sobretudo, perdoou as suas faltas. Os padres da Igreja veem em Davi a figura do justo ferido, mas não abandonado. Santo Agostinho observa que a Escritura não esconde o pecado dos santos para que ninguém desespere da graça. Garrigou-Lagrange aprofunda: a santidade autêntica não consiste na ausência de quedas, mas na docilidade e ação restauradora de Deus. Davi é apresentado como guerreiro e adorador, vencedor dos inimigos exteriores e lutador contra os inimigos interiores. A sua maior grandeza não foi derrotar Golias, mas voltar-se para Deus com todo o coração, cantando louvores mesmo após o pecado. A história humana pode ser lida a partir da culpa ou da graça. A Escritura escolhe a segunda, sem negar a primeira. O salmo da liturgia hoje é o 17, o louvor de quem foi salvo. O texto bíblico diz: Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Viva o Senhor! Bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações, vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. O salmo põe nos lábios de Davi o cântico da libertação. Deus é rocha, escudo e salvador. São Bernardo ensina que o louvor verdadeiro nasce da experiência do perdão. Quem foi resgatado ama mais, canta mais, confia
mais. A misericórdia não apaga a verdade, mas a transforma. A palavra ungido aqui não designa apenas a função régia, mas a permanência da fidelidade divina apesar da infidelidade humana. Como recorda Canta la Messa, o louvor cristão nasce do encontro entre a miséria do homem e a fidelidade de Deus. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, de 14 a 29, tem como tema o drama de uma consciência silenciada. Verso 21, destaco: finalmente chegou o dia oportuno. O Evangelho de Marcos antecipa aqui a interrogação sobre quem é Jesus. Mais à frente, no capítulo 8, vai aparecer o episódio onde Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? As respostas são basicamente as que se encontram neste texto. Nesta passagem, porém, tudo gira à volta de Herodes. Marcos quer apresentar o martírio de João Batista e conta o acontecimento a partir dos problemas de consciência de Herodes. Em contraste com Davi, Marcos apresenta Herodes. Ambos pecaram. A diferença está na resposta interior. Davi deixou-se ferir pela palavra e converter-se. Herodes deixa-se seduzir, manipular e, por fim, mata a própria consciência, simbolizada por João Batista. Os padres, no período patrístico, veem em João a voz da verdade que incomoda, mas salva. Herodes não consegue calar o remorso, por isso o projeta o medo em Jesus. A consciência reprimida ressuscita sob outras formas. São Bernardo afirma que não há tormento maior do que fugir da verdade interior. A escolástica ensina que o pecado reiterado obscurece o juízo prático. Quando a consciência é abafada, o coração torna-se território aberto para toda sedução. O dia oportuno não é apenas o da vingança de Herodíades, mas o da derrota interior de Herodes. Tempo para meditar. É a meditatio, em latim. O tema: dois caminhos diante do pecado. Davi e Herodes colocam diante de nós duas atitudes espirituais fundamentais. Ambos falharam, mas só um se converteu. Davi permitiu que o pecado se tornasse lugar de encontro com a misericórdia. Herodes permitiu que o pecado se tornasse prisão interior. Garrigou-Lagrange ensina que a vida espiritual amadurece quando o pecado não é negado nem absolutizado, mas entregue à ação da graça de Deus. Canta la Messa acrescenta: a pior consequência do pecado não é a queda, mas a recusa do arrependimento. A minha história também pode ser narrada de dois modos: como sucessão de fracassos ou como história de um Deus que não se cansa de perdoar. Nossa primeira reação diante da leitura e meditação sempre será a da oração. A palavra feita súplica. Vamos orar? Senhor,
não permitais que eu fuja da verdade, nem que silencie a voz da consciência. Dai-me um coração semelhante ao de Davi, capaz de reconhecer o pecado e ainda mais capaz de acolher o vosso perdão. Que a minha vida seja cantada, não pela ausência de falhas, mas pela abundância da vossa misericórdia. Amém. De posse desta graça que recebemos pela oração, busquemos a iluminação do Espírito Santo. É o tempo de contemplar a palavra que revela o coração. Permanece em silêncio diante desta verdade. Deus não se escandaliza com a tua miséria, mas entristece-se quando recusas a sua misericórdia. Agora, contempla Davi que canta, contempla Herodes que se fecha. Escolhe o caminho da luz. Chegamos ao momento de prepararmos-nos para a ação. A palavra vivida. Primeira atitude, exercício espiritual. Reconhecer diante de Deus onde a consciência tem sido silenciada. Segunda atitude, um gesto concreto. Retomar o louvor como expressão de confiança na misericórdia. E terceira atitude, o caminho de conversão. Transformar o pecado reconhecido em ocasião de maior entrega. Se essa palavra tocou você, não deixe que ela morra aqui. Quando você curte, se inscreve no canal e compartilha, você não está ajudando esse meio que divulgamos o programa. Está ajudando essa mensagem a chegar a quem precisa reencontrar sentido, verdade e alegria. O algoritmo entrega o que as pessoas sustentam. E sustentar este canal é cooperar para que a palavra alcance mais corações. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e partilhe com alguém que precisa dessa luz hoje. Por fim, quero lhe deixar uma pergunta para que você medite ao longo do dia. A minha história está a ser escrita a partir da culpa que escondo ou da misericórdia que acolho. Deus abençoe você.